A gente vai continuar falando sobre saúde aqui no estúdio com a defensora pública e coordenadora de saúde da Defensoria Pública do Estado, Cláudia Queiroz. Bom dia, doutora Cláudia. Obrigada por vir hoje ao vivo falar de um assunto de extrema importância, de extrema relevância, né, que são as demandas que surgem lá na Defensoria Pública em relação à saúde. Hoje, qual é a maior procura em relação a cirurgias eletivas que não foram agendadas? São os atrasos, são os medicamentos? O que é que está acontecendo? Bom dia. Hoje a nossa maior demanda é realmente relativa às cirurgias eletivas, né? Seja em razão da insuficiência do número de prestadores, seja em decorrência da ausência de aquisição de materiais especiais, as OPMS para esses procedimentos cirúrgicos, e em própria decorrência da pandemia, onde se voltou para a situação da Covid e as cirurgias eletivas elas foram postergadas, né? Então existem determinados tipos que têm uma elevada demanda. Quais são esses tipos, doutora? Demandas ortopédicas, urológicas, cirurgias ginecológicas, né? Que o único prestador hoje é a maternidade Januário Seco da rede. Então tem tido uma demanda bastante reprimida. É um número maior se a gente comparar com antes da pandemia? Sim, é um número maior comparado com antes da pandemia. Esse ano a gente já verificou um aumento de demanda de cerca de 30%. O que é bem significativo, né? A gente sabe que a gestão pública ela ficou focada ali durante o processo de pandemia, durante o período mais crítico da pandemia, porque a gente ainda vive, né, infelizmente, né, esse processo. A Organização Mundial de Saúde ainda não disse, a pandemia acabou, então não existe isso, mas de qualquer maneira, hoje está uma situação mais tranquila. Então todas as atenções foram redobradas, leitos de UTI geral foram transformados em leitos de UTI Covid, mas essa reversão na avaliação da Defensoria Pública não vem acontecendo a contento. Os esforços das gestões públicas, seja em âmbito federal, estadual, municipais, né? Como é que está essa questão? Como é que a Defensoria avalia? Os gestores, eles estão priorizando a saúde pública? A saúde pública ela tem um problema grande, que é a questão do subfinanciamento, né, em razão da União. Por exemplo, existem determinados medicamentos que eles são comprados de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. E esses medicamentos eles estão em falta há bastante tempo. Inclusive, isso vem sendo discutido nacionalmente, a falta desses medicamentos, e isso acaba repercutindo na distribuição à população, a dispensação desses medicamentos, né? São medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica e que vem repercutindo bastante para a população em razão da interrupção de tratamentos essenciais, né, tratamentos de uso contínuo. A gente também verifica a situação dos leitos de UTI, que no período da pandemia realmente foram abertos muitos leitos direcionados para a Covid, mas nem todos esses leitos se mantêm hoje, então a gente já tem tido também um aumento da demanda por leitos de UTI geral. Eu lembro que no ponto mais crítico da pandemia tinha 800 leitos entre críticos e clínicos, né? Então era um número bem alto. Hoje esse número não chega a 80 leitos críticos de UTI, né? E quando a gente vai olhar assim de UTI geral, realmente a gente não tem esse número significativo. Isso. Nessa última semana, em alguns dias da semana, nós tivemos cerca de 4 ou 5 demandas diárias por pedidos de leitos de UTI. Então a gente verifica que essa demanda da UTI geral, ela retornou, né? Ela foi retomada e ela tem realmente demonstrado a necessidade de expansão desses leitos, de criação de mais leitos. E as pessoas, quando elas procuram a Defensoria Pública, vocês têm um projeto que é o SUS Mediado. Então, assim, como é que as pessoas podem fazer? Tô com minha mãe ou com minha avó que está precisando. E muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento do trabalho que a Defensoria Pública acaba fazendo, né? Então, como é esse processo? A pessoa pode ir na Defensoria Pública? Onde é que fica? Quais documentos essas pessoas podem levar? Isso, a Defensoria, o Núcleo de Saúde, ele está localizado na Avenida Senador Salgado Filho, né? Juntamente com o núcleo do primeiro atendimento civil de Natal, na Norton Chaves, próximo à Igreja Universal. O atendimento é diário
E as demandas de saúde nós atendemos diariamente, mas às terças-feiras é desenvolvido lá o programa SUS Mediado. Como é que esse programa funciona? Funciona com a presença de técnicos das secretarias de saúde do estado e do município que buscam para lá. Isso, eles estão lá atendendo a população às terças-feiras, né? Hoje é dia de SUS Mediado. E eles tentam resolver extrajudicialmente a demanda, ou muitas vezes até inserir o paciente na regulação. Precisa ter agendamento ou alguém que está acompanhando agora o jornal pode chegar lá e tentar fazer esse encaixe? Essas demandas do SUS Mediado, antes da pandemia, eram por livre demanda, mas como a demanda ela aumentou bastante, então a gente realmente tem trabalhado com agendamento para os procedimentos não urgentes, né? Os procedimentos urgentes, eles são atendidos no mesmo dia. Por exemplo, leitos de UTI. Caso a pessoa necessite, no mesmo dia ela é atendida se ela tiver com a documentação completa, certo? Então, a Defensoria tem trabalhado muito essa busca da resolução extrajudicial, porque o processo judicial, além dele custar mais caro, ele também, às vezes, tem uma demora na sua resolutividade, né? Então, muitas vezes a gente verifica que o paciente não está inserido nas filas de regulação, ou o paciente precisa de uma reavaliação, porque o caso dele se agravou, e é isso que a gente busca com o programa SUS Mediado, né? É evitar a judicialização. Em 2019, vocês registraram, né, uma resolutividade de 55,8%, o que é um índice bem alto. Então, agora, nesse período, então, com certeza, esse índice deve estar bem maior. Nesse período também, no período da pandemia, a gente teve um arrefecimento dessa demanda, considerando que também boa parte do período o atendimento era de natureza remota, né? Mas a gente nota, sim, essa retomada, né, e essa busca por essa conciliação. Eu acho que hoje todos os órgãos do sistema de justiça, eles têm buscado essa resolutividade extrajudicial com menos dano para o paciente, né? Então, a gente não judicializa demandas se a gente não pedir informações prévias, técnicas, para que a gente possa buscar essa resolução consensual. E quem é que pode procurar? Porque existe uma renda, né? Então, qual é o valor dessa renda? Pela Lei Estadual 251, pessoas com renda individual de até 2 salários mínimos ou renda per capita de 1 salário mínimo. Todavia, a gente considera o contexto familiar, né? Quantas pessoas compõem aquela entidade familiar. Então, muitas vezes, pessoas que ganham valores superiores a 2 salários mínimos também conseguem ser atendidas pela Defensoria. A gente verifica as despesas essenciais e todo o contexto sociofamiliar daquela pessoa. Doutora Cláudia Queiroz, defensora pública do RN, muito obrigada, viu, pela sua participação e parabéns aí pelo projeto, por essas demandas aí de saúde que vocês têm resolvido. Obrigada, tá? Nós que agradecemos essa oportunidade.